Flamengo, oh, eterno, oh, prazer de ser campeão. Flamengo do meu coração, Flamengo, oh, eterno, oh, prazer de ser campeão. Mengão do meu coração. Bom dia, meus amigos. Hoje tem Flamengo. Hoje tem decisão. Eu tô até cantando aqui a música que eu fiz, cara. Eu não sei se vocês sabem, mas eu e o Marcelo Vidal, em 2008, antes da final do Carioca, a gente entregou, né? Na verdade, a gente foi num jogo Flamengo e Regatas Corrientes, e a gente entregou para a torcida do Flamengo, para a raça, para jovem, para manguaça, urubuzada, a gente entregou a música, aquela Mengo é paixão, religião, né? Uma certeza de felicidade no meu coração, que ecoaram no Maracanã contra o Corinthians, né? E a gente fica muito feliz de 14 anos depois ver a nossa música aí sendo cantada aí. E eu fiz essa música, eu compus essa música aí também no ritmo daquela Volare, Cantare. O Penharol tem uma música também que eles cantam nesse ritmo, mas não é plágio, não é cópia do Penharol, é o mesmo ritmo de Volare, Cantare, e eu fiz uma versão que eu acho que ecoa na arquibancada e me deu vontade de começar esse vídeo hoje, né, o vídeo da manhã do canal Paparazzo Rubro-Negro que a gente faz aqui, e principalmente no dia de jogo, trazendo as informações, e a gente está muito feliz, né, de ter um jogo decisivo hoje, né, lá em Curitiba, Flamengo e Atlético Paranaense. Jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. O Flamengo precisa, né, dessa revanche, precisa se classificar, precisa de voltar a conquistar esse título da Copa do Brasil. E a gente está aí, né, com aquele dia que a hora não vai passar, né? Aquele dia que a hora não vai passar. Eu convido você a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, eu convido a se inscrever aqui no botãozinho vermelho, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. A gente chega aqui também, lembrando que tem aí os 100% de bônus, e hoje é dia, hein? 100% de bônus da BR4Bet, tá aqui para você, até R$300 no primeiro depósito, se você garantir os 100% do bônus. Também lembrar você que você pode viajar com a Outsider Tours para os jogos do Mengão, tá? Então garanta agora mesmo, com o desconto do Paparazzo Rubro-Negro, no link do chat do comentário fixado. Você entra aí, conversa com o pessoal da Outsider no WhatsApp e vai garantir a viagem com o desconto. E claro, tem o link também da Fast Air, o melhor serviço de ar-condicionado. Não espere o verão para chegar o calor para você mexer no seu ar-condicionado. Não, faça a manutenção agora e já esteja com ele geladinho no verão. Bem, vamos lá. Eu vou começar aqui, né, falando de alguns assuntos importantes. Um deles, que desde a chegada do Dorival Júnior no Flamengo, o Flamengo é o clube com mais vitórias, mais gols marcados, menos gols sofridos, mais grandes chances criadas e menos grandes chances cedidas. É incrível o Dorival Júnior, o voo do sapo, né? O empresário do Paulo Souza que falava do voo do sapo. O sapo tá voando e tá voando alto, tá voando alto. E aí a gente começa aqui o vídeo, esse vídeo vai ter muitas polêmicas pra gente falar, antes da gente trazer as informações do jogo de logo mais, que durante o Seleção Sport TV, o meu amigo Caemota afirmou que o Paulo Souza não era um dos maiores fãs do atacante Pedro. Por isso o Pedro, gente, estava daquele jeito, em depressão, né? Tava chateado. A mãe também do jogador incomodada, triste, a família do jogador triste. Eu lembro que eu fui numa igreja na Barra da Tijuca, né, uma igreja evangélica, e eu fui com amigos. Naquele momento eu estava precisando fazer oração, não importava qual a religião, não gosto de entrar nesse mérito de religião, mas o Pedro estava lá, fazendo inclusive um testemunho, né, e dizendo que a hora dele ia chegar de novo. E então, de acordo com o Caemota, e a hora chegou, ele está brilhando aí com o Dorival. E de acordo com o Caemota, o técnico não via muito potencial em Pedro, apesar de ter indicado o atacante ao Bordeaux anteriormente.
Vale lembrar que durante a passagem de Paulo Souza no Flamengo, o Pedro viveu momentos de instabilidade, inclusive cogitou deixar o clube. E isso mostra que o Paulo Souza não fazia a menor questão de ter o Pedro, ele não queria o Pedro no Flamengo. E a gente correu o risco, né, do Flamengo negociar o Pedro e perder um dos maiores atacantes do mundo, inclusive o Pedro, nos últimos, aí, eu não me recordo agora se são os últimos 10 jogos ou se são... fizeram um recorte aí que o Pedro nesse momento é o jogador mais decisivo do planeta. Eu trouxe essa informação ontem ou anteontem. E aí a gente tem alguns comentários aí que são diferentes. Uns a gente até traz aqui como o do meu companheiro do programa Papo Reto, né? É o programa que eu faço, inclusive hoje, meio-dia, a gente tem o Rony Rústico, né? O atacante do Palmeiras vai participar lá com a gente. Eu vou falar sobre Flamengo e Palmeiras, né? Se eu tiver a oportunidade de perguntar a ele, eu vou perguntar sobre a questão dos dois times do Flamengo, como é que ele vê, como é que eles lá no Palmeiras veem esse crescimento do Flamengo. Eu não vou deixar de fazer pergunta para o Rony. O Rony, que é jogador do Palmeiras e vai participar do Papo Reto hoje, meio-dia. Eu vou colocar o link aqui também na descrição. Então, eu, Benja, Kleber Gladiador e Mano estaremos no programa. E foi o Mano que comentou no Arena SBT o seguinte: o Malvadão está embaçado. O melhor time do Brasil hoje é o Flamengo A. O segundo melhor é o Flamengo B. No banco, os caras têm Cebolinha, Marinho, Diego, Vidal, Ayrton Lucas. Então, pro Mano, não tem ninguém que esteja melhor que o Flamengo, né? E aí, a gente tem sempre outras opiniões rolando, né? Pra vocês terem uma noção, o Casagrande, ele fala o seguinte... Tem o Turco também, o Turco, o ex-técnico do Atlético Mineiro, o Turco Mohamed. O Casagrande, ele fala o seguinte, olha só, tá? No programa Cartão Vermelho no UOL, ele falando que o Palmeiras vai atropelar o Flamengo no final de semana. O Palmeiras vai treinar a semana toda, enquanto o Flamengo vai se matar contra o Atlético Paranaense na Copa do Brasil. Não vai ser um jogo simples. Cara, mas o Flamengo tem dois times, né? Um time que joga as Copas, o outro time que joga o Brasileiro. Eu acho que você não está acompanhando o Casagrande. Casagrande está passando um período difícil, né? Conturbado. Não deve estar acompanhando o futebol. Então, possivelmente, o Dorival venha com um time misto. Se o Dorival quiser escolher um caminho mais fácil, é tentar ganhar a Copa do Brasil e a Libertadores. Ele querendo convencer o Dorival a desistir do Brasileiro. O Casagrande tá ficando feio já isso, cara. Você sempre com essas. Você não tá acompanhando que o Flamengo tá bem? Inclusive foi o que o Mano acabou de falar. A gente vai trazer também as aspas do Turco Mohamed. Você não tá acompanhando que o time do Flamengo, que é o Flamengo B, que é todo reserva, um outro, né? Todo reserva não, porque não tem reserva. É um outro time formado. E esse time está ganhando todo mundo, meteu 5-0 no Atlético Paranaense. Você não está acompanhando, né? Se o Dorival quiser escolher o caminho mais fácil, é tentar ganhar a Copa do Brasil e a Libertadores. No Brasileiro vai ter que fazer um esforço mental e físico absurdo. Não vou falar que não tem nenhuma chance, porque no futebol acontecem algumas coisas loucas. O Flamengo ganhar é loucura. Ao mesmo tempo, o futebol é lógico. O Flamengo pode ser campeão? Pode. Mas o Palmeiras, na minha opinião, atropela o Flamengo. Olha o que ele está falando, atropela assim. Ganha do Flamengo no final de semana e o campeonato já era. Olha, eu vou falar o seguinte, esses paulistas, eles continuam soberbos, né? Eles continuam soberbos. Depois a soberba é do lado de cá. Então vamos ver quem estava do lado de lá, que inclusive enfrentou o Flamengo recentemente pelo Atlético Mineiro. Ele falando, o Turco Mohamed, né, o Antônio Turco Mohamed, ele no programa da ESPN Argentina, ele falou: o Flamengo está jogando em grande nível há 8 partidas. O técnico Dorival Júnior encontrou a fórmula. O time joga em um 4-3-3, mas os 3 da frente jogam por dentro e não pelos lados. Por fora jogam os laterais. Agora não defende mal. No primeiro semestre, com o treinador português, o Paulo Souza, defendia mal, tá? Detonou o Paulo Souza. Aí ele fala aqui o seguinte: hoje é difícil competir com o Flamengo. Em compensação, 3 meses atrás não era.
Com o Atlético Mineiro, ganhei ganhei do Flamengo a Supercopa e mais recentemente vencemos 2 partidas na mesma semana contra eles. Depois disso, não perderam mais. A verdade é que, para mim, hoje, eles, Flamengo, são muito mais que o Palmeiras. Tá? Ele falou também, o Palmeiras é uma equipe que não se rende, eliminou o Atlético Mineiro injustamente na última fase da Libertadores, mas eliminou. Perdia por 2-0 no Mineirão, poderia ter perdido por 4, mas não me pergunte como empatou em 2-2, assim como passou pelo River Plate há 2 anos. Né? Ele fala que a diferença do Palmeiras sobre as demais equipes do futebol brasileiro é que quando joga contra um time como o Flamengo, Atlético Mineiro ou River Plate, eles entregam a bola para o rival. Quando jogam contra um time menor, fazem 7 ou 8 gols. O Flamengo nesses jogos faz 2-0, tá? Então, ele falando sobre a diferença de Palmeiras, Atlético Mineiro, Flamengo. Então ele enchendo a bola do Flamengo, aí o Antônio Turco Mohamed, o ex-técnico do Atlético Mineiro, tá? Também em entrevista exclusiva à ESPN, o Marcos Braz falou, e ele falou com a nossa repórter Isabelle Costa também, tá? Mas eu queria começar a falar aqui agora, para a gente trazer daqui a pouco o mercado da bola, trazer o Marcos Braz também, as informações do Marcos Braz. Eu queria trazer mais algumas matérias importantes e as informações do jogo, para daqui a pouco a gente trazer o restante, né? Eu acho que é importante a gente falar também que o STJD ontem absolveu, então a gente tem o Gabigol e o Arrascaeta à disposição. E o Sormani, sempre ele, é surreal. E ele com essa implicância com o Arrascaeta, é porque o Arrascaeta está envolvido. Ele disparou a entrada do Arrascaeta no Eric, não pode passar em branco, alguma coisa precisa ser feita, isso poderia deixar o jogador fora por 6 meses. Chupa que é de uva, meu garoto. Porra, você tem que aturar, até no julgamento você perde, vai torcer. Cara, você com o Arrascaeta não tem jeito. Enquanto você torcer contra, o Arrascaeta sempre vai ganhar, sempre vai sair vencedor. Sormani, tem que aceitar, o Arrasca te engole. Será que o comentarista viu a matéria? Fala aqui, a entrada do Alex Santana no Vitor Hugo? Exatamente. É impressionante o que esse Sormani persegue o Arrascaeta. Mas graças a Deus foi absolvido, tá tudo certo. Então não tem mais problema nenhum. Eu também queria trazer aqui os números do Arturo Vidal, né, que deve atuar essa noite contra o Atlético Paranaense. Ele tem 7 jogos, sendo 2 como titular. 1 gol, 1 assistência, 5 passes decisivos, 92% de taxa de acerto no passe, 75% de taxa de acerto no passe longo e 19 ações defensivas. Acertou 100% dos passes em 3 dos últimos 4 jogos. O Vidal começando a mostrar o seu futebol no Flamengo é impressionante, né? O Vidal é sinistro. E aí a nossa repórter Isabelle Costa, e a Goal também, né, trouxe que o Marcos Braz definiu como uma janela acima da média. Todas as negociações estão encerradas, a gente não olha mais para ninguém. Acho que foi uma janela acima da média que se encerrou e vamos com o elenco que está aí. Então o Flamengo não busca mais ninguém nesse momento. Então vamos com a janela fechou, vamos com esses que estão aí. O que pode acontecer é uma possível saída, mas acredito mais para o final do ano. Uma delas a do Vitinho, né? O Marcos Braz também falou com a Goal o seguinte: a gente não vai perder nenhum jogador que esportivamente seja importantíssimo para os resultados. A torcida do Flamengo pode ter certeza que o Flamengo vai ser muito duro, porque o que interessa para o Flamengo é poder ser campeão, tá? Então ele não quis falar sobre possíveis saídas, inclusive a do Vitinho, ele não quis entrar em detalhes, mas deu a entender que se não for importante, não vai segurar, né? Falou também sobre a questão do Wallace,
que teve perto de vir para o Flamengo, interessava ao Flamengo, chegou a vir para o Brasil. O Wallace, então, ele fala, o Wallace foi um dos primeiros jogadores a gente ir para cima, conversei com o empresário, o jogador, tinha uma possibilidade, ele continua no nosso radar, mais para frente vamos ver o que pode se fazer. Então, ele deixando em aberto a contratação do Wallace, até porque o Diego Ribas sai do Flamengo, ele encerra no Flamengo, né, pode continuar no futebol, mas ele encerra no Flamengo no final do ano. Então o Flamengo deve contratar uma reposição, pelo menos o Wallace ou o Wendel. O Flamengo busca, né, esses jogadores. Também passar para vocês que, graças ao trabalho aí da diretoria do Flamengo, o próprio Cacau Cota, que é diretor de Relações Externas, a CBF mudou novamente a data e o horário do clássico entre Botafogo e Flamengo pelo Brasileirão. O jogo será no dia 28/8, né, como tinha sido remarcado, só que o horário, ao invés das 11 da manhã, que a gente reclamou muito aqui, vai ser às 18 horas no Engenhão, tá? Antes o confronto estava marcado para as 11 e agora então será às 18 horas. E o Cacau Cota falou com a gente aqui exclusivo o seguinte: é um trabalho diário, em silêncio, árduo, todos juntos, eu, Marcos, Landim e Bruno. Estamos sempre em prol do Flamengo, argumentando e tendo bons argumentos para que sejamos atendidos como fomos. Agora é focar no jogo de amanhã. Isso ele falou ontem comigo, né? A gente está aqui agora de manhã já, mas o Cacau Cota, assim que saiu o resultado, ele nos procurou e nos passou aí, né, o seu posicionamento e inclusive o resultado, que tinham mudado aí, né, o resultado da decisão da CBF, que tinham mudado para as 18 horas, porque não tinha cabimento o Flamengo jogar também 11 horas da manhã no Solão e o jogo do Palmeiras, que era às 11, mudar para a noite. Seria até um favorecimento absurdo, né? Passar para vocês então aqui, antes da gente trazer mais algumas aspas do Marcos Braz, que eu falei que ia trazer primeiro aqui, acabei que eu trouxe algumas do Marcos Braz, eu vou trazer aqui agora então as prováveis escalações dessa noite entre Flamengo e Atlético Paranaense, na verdade Atlético Paranaense e Flamengo na Arena da Baixada. Temos aqui então o jogo que será às 21h30, né, com transmissão da TV Globo, Sport TV. A gente sabe que esses jogos são transmitidos aí simultaneamente TV Globo e Sport TV. O árbitro, eu passei para vocês, que é o Rafael Claus, né, de São Paulo, da FIFA. É um árbitro que tem um histórico aí, né, muito estranho com o Flamengo. A gente sabe que os assistentes são Danilo, Ricardo, Simon, Maniz, São Paulo também, FIFA, Neuza, Inês Bach, São Paulo, FIFA. A gente tem no VAR o Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral, de São Paulo. A arbitragem toda de São Paulo, inclusive o VAR. Esse Rodrigo Guarizo já teve sim alguma situação com o Flamengo, não estou me recordando agora, mas eu lembro do nome, já teve alguma situação com o Flamengo. O Klaus, a gente sabe que já teve alguns problemas com o Flamengo também. A gente espera que façam uma arbitragem limpa, que não interfiram, né? Isso é muito importante. A gente tem aí a provável escalação do Atlético Paranaense com o Bento, né, que tinha ficado de fora do último jogo, passou mal no estádio. Bento, Kelvin, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Abner. O Hugo Moura, que é jogador emprestado do Flamengo, Fernandinho e Terans, Canóbio, Coelho e Pablo, tá? O juiz Falcos deles, que já atuou pelo Cruzeiro, o Vitor Roque, né? Alex Santana, Marcelo Cirino, lesionado, Christian, lesionado e Marlos também lesionado. Vamos ao provável time do Flamengo com Santos, Rodinei, Fabrício Bruno e Léo Pereira e Ayrton Lucas. Então, o Flamengo sem o Davi Luiz, que está punido, e para o lugar do Davi Luiz entra o Fabrício Bruno. Então, Santos, Rodinei, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas. Vidal, João Gomes, Everton Ribeiro e Arrascaeta, Gabigol e Pedro. Que timaço, né? Espetacular. O time que o técnico Dorival Júnior está montando. Também temos o desfalque do Thiago Maia, suspenso, né? Thiago Maia e Davi Luiz suspensos os dois, por isso vem com Vidal e João Gomes. Então o Flamengo aí tá, né, que tem aí os desfalques, óbvio, de Diego Alves, Bruno Henrique, mas o Flamengo então vem muito forte aí, mesmo com alguns desfalques e com suspensões. Eu acho que o Flamengo vem forte para essa partida.
O Flamengo soltou a lista de relacionados. Eu só estava na dúvida aqui se por um acaso tinha alguma novidade na lista de relacionados. Não, o Diego Alves continua sem ser relacionado. Não tem novidade não, é isso. O Flamengo, o Diego Alves está há muito tempo, né, sem ser relacionado, impressionante. Eu fico impressionado com isso. E aí, para a gente passar para vocês, né, o Braz falou sobre mercado da bola, sobre Oscar. A gente também tem que respeitar a posição dos outros clubes. Eu acho que é fácil. Os chineses, né, o Xangai Port, não queriam liberar o jogador. Se estão certos ou errados, é uma posição deles. E essa posição tem que ser respeitada. Foi isso que aconteceu. Sempre deixei claro. A gente sempre foi honesto. Não tinha nenhum tipo de negociação com os chineses. Olha aí. O Mauro César falou que não tinha negociação. Vários jornalistas, inclusive aquele lá de fora, o Fabrício Romano, disseram que tinha até a assinatura do Oscar. O Braz diz que não tem nada, que não teve negociação sequer, como o Mauro César falou, né? Nunca teve isso aí. O que a gente tinha era um planejamento, uma estratégia para trazer esse jogador que se passava em primeiro momento, em primeiro momento, ele vir treinar dentro do Flamengo. A gente ir ajustando e ajeitando da melhor maneira possível. Mas, para deixar claro, não tinha nada direcionado junto com o clube chinês. Nenhum acerto em relação a valores. Absolutamente nada. Tá? Então, o Braz diz que tudo isso, apesar da despedida do Oscar, a despedida do clube também, né? Que a gente falou que aconteceria até aquela quarta-feira e aí ficou muito perto de acontecer alguma coisa, o Braz minimiza, diz que não. O que tinha era, junto com o staff do jogador, a possibilidade de ele chegar, treinar em algum lugar. Tem uma outra posição, que é uma análise minha. Acho que um jogador do tamanho dele, que com 30 anos de idade não tem uma lesão que seja um problema muito grande, que não está lesionado, não está suspenso por qualquer tipo de doping ou qualquer outra violação, eu acho que por razões óbvias poderia estar em algum clube para estar ativo. E isso seria bom também para o clube chinês quando acabasse o contrato desse ano. O Braz também fez o balanço da janela, como a gente tinha trazido para vocês, né? Acho que não é justo com o Flamengo ficar falando só de Oscar. A janela, acho que o Flamengo trabalhou bem na saída de jogadores, ó. Ele fala saída de jogadores importantes que passaram um tempo aqui. O Flamengo trabalhou bem nos jogadores que entraram. Eu sempre falo, o começo da nossa janela foi Dorival Júnior, com a sua comissão técnica. A gente trouxe o Everton Cebolinha, o Pulgar, né, o Guilherme Varela. Acho que a gente deu ainda mais músculo a esse elenco, que é um elenco muito forte. Não falou nem do Vidal também, não falou do Santos. Mas é isso, o Flamengo contratou muito bem. A gente tem que dar a mão à palmatória. O Flamengo contratou muito bem e conseguiu se recuperar. Perdeu muito tempo com o Paulo Souza, que não gostava do Pedro, mas o Flamengo conseguiu se recuperar. É isso, meu provável placar para o jogo de hoje: Mengão 2-0, 2-0, 3-1, 2 gols de diferença, Mengão ganhando. Eu quero saber o seu placar, comenta aí, vai ser muito importante para mim estar acompanhando aí o placar, provável placar de vocês. Muito obrigado, pedi para você seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, eu convido a se inscrever no canal, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo. Vamos Mengão, valeu!